Gostei. Vamos conversar agora sobre calvície, sobre a nossa saúde, na verdade, né? A gente sabe que a perda dos cabelos é um processo natural. Alguns fios caem, outros nascem. Só que essa perda de cabelo não pode ser excessiva. A gente vai saber quantos fios é interessante que a gente perca ao longo de um dia. Enfim, tudo isso agora no Revista da Cidade. Se você tiver alguma dúvida, mande pra gente no Revista da Cidade, @tvgazeta.com.br. Na volta do VT a gente conversa aqui no estúdio. Veja aí. Pesquisas realizadas nas últimas décadas apontam que cerca de 10% dos casos de queda de cabelos ocorrem antes do homem atingir 20 anos de idade. De 20% a 30% surgem entre os 20 e os 30 anos. E de 60% a 70% após os 40 anos de idade. A associação equivocada entre idade avançada e calvície é um dos motivos que ainda levam muitos homens a adiar a visita ao médico e procurar tratamentos que poderiam ser mais eficazes se iniciados precocemente. Mas a calvície não é um problema enfrentado apenas por homens. Estudos realizados pela Academia Americana de Dermatologia mostram que de um total de 2 bilhões de pessoas no mundo que enfrentam os efeitos da queda de cabelo, mais de 100 milhões são mulheres. No Brasil, o problema atinge cerca de 10% da população feminina. Alterações hormonais estão entre os principais fatores que podem colocar em risco a saúde das cabeleiras. No Revista da Cidade, vamos conferir as causas e os tratamentos disponíveis para a perda de cabelos. Pois é, então, a gente sabe que são os fatores, né, que podem causar a queda de cabelo, tanto nos homens quanto as mulheres. Imagino que o estresse também deve estar ali, né, com essa perda natural dos cabelos. Vamos conversar sobre isso com o Dr. Sandro Salanitri, que é cirurgião plástico, a gente está recebendo aqui hoje no programa. Seja bem-vindo. Tudo bem? Gente. Tudo jóia, um prazer te receber, viu? Pelo convite. Bom, a gente estava falando sobre as causas, mas antes mesmo de saber o que causa a queda de cabelo, você trouxe umas imagens bem interessantes para a gente entender como é que funciona a estrutura do fio de cabelo, do bulbo capilar, para saber como é que pode começar a acontecer essa queda. Vamos já mostrando enquanto você explica para a gente como é que funciona a estrutura do fio de cabelo. É uma estrutura complexa. Se vocês virem uma planta, vai ter uma parte que é interna, que é a raiz do cabelo, e vai ter uma parte que é externa, que é o que exterioriza, né? Tá. O que vocês estão vendo na minha cabeça, na tua. Essa parte interna, ela é extremamente sofisticada, são vários órgãos que se juntam, né, para formar o folículo. E de cada folículo sai um fio de cabelo. Quando eu falo que é complexo, é porque tem músculo, tem glândulas, é uma estrutura com vários tipos celulares, tá, para formar essa estrutura do cabelo, que é uma secreção desse conjunto de células que se aglomeram, formam esse órgão, né, que são pequenos órgãos, em torno de 120 mil folículos, uma pessoa sem alopecia androgenética ou algum outro tipo de alopecia, que tem com essas características do fio. Tá, então para o pessoal em casa conhecer e entender melhor como é que é uma estrutura de um fio de cabelo, a gente tem umas imagens aí. Vamos colocar enquanto você vai explicando para a gente. Aí não é bem a estrutura do fio, né? Aí é para esclarecer o que é alopecia androgenética. Se vocês observarem, tem os fios bem fininhos e se você vai indo para trás, você tem um fio mais grosso. Isso é alopecia. Aí é uma área doadora. Alopecia também é o nome que se dá no meio médico para calvície, né? Alopecia, calvície são sinônimos. Tá, certo. Tanto alopécia como alopecia, você pode utilizar os dois. Se vocês observarem, lá na região frontal, os fios estavam bem fininhos e tinha os buraquinhos sem fios. O que é a alopecia androgenética? É a miniaturização desse fio. Ele vai afinando, 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 afinando até cair. Daí só fica o buraquinho. Tá. Na sequência desse vídeo, aí é uma área doadora que a gente faz, um exame que se faz no pré-operatório transplante de cabelo para ver as características da área doadora desse paciente. Densidade, qualidade do fio, cor, porque todos esses fatores, eles são importantes na cirurgia. Tá, e a gente já está falando de transplantes, né? Mas antes mesmo de entrar nesse assunto, eu gostaria de saber das causas. As pessoas hoje em dia andam cada vez mais estressadas, a correria está muito grande e falam que esse problema está me deixando, né? Como a gente diz aí no sentido figurado, está me deixando careca. Mas isso acontece na prática também, né? O estresse está sendo um grande fator também para a perda de cabelos? Ou existe uma série de fatores? É interessante colocar o cabelo. Não vamos falar só da calvície, da estrutura do cabelo ainda.
Vamos falar um pouquinho do ciclo. Você é uma pessoa que não tem alopecia androgenética, não tem nenhum tipo de alopecia. Você tem em torno de 120 mil fios. Você sabe quantas vezes você vai perder esses fios durante a tua vida? Não faço ideia. Você vai reciclar esses fios 20 vezes. Durante 5 a 7 anos, você vai ter um período de crescimento. Esse crescimento, ele vai chegar em torno da cintura. É óbvio, esse fio vai quebrar, uma série deles vai quebrar, não existe isso, você corta. Esse período de crescimento é 5 a 7 anos. Aí, esse fio entra num período de calmaria. Essa fase de crescimento é anagênica. 85% do teu couro cabeludo está nessa fase. Durante 5 a 7 anos. Você tem o período de parada, que são algumas semanas, que é em torno de 5 a 10%. E você tem um período de 5% que esse fio está caindo, que é de 3 a 6 meses. Então você chega para mim e fala assim, mas tá, eu encontrei cabelo no travesseiro, no banheiro. Você vai encontrar. É normal isso daí. É um ciclo do cabelo. Então aquilo que a gente ouve popularmente de que 100 fios por dia é aceitável? Mais ou menos. É por aí mesmo, 100, esse é o número. 120 fios diariamente é o que se perde naturalmente um ser humano normal. Eu já ouvi dizer que é muito errado quando as pessoas começam a perceber uma queda acentuada de cabelo, começar a contar fios, os fios que estão perdendo por dia, né? Porque isso vai gerando uma ansiedade ainda maior naquela pessoa. Como é que a gente faz para saber se essa queda de cabelo que a gente está tendo está dentro do normal ou não? Tem que procurar um médico. Tem um tipo de exame para fazer? Seria esse que a gente viu agora? Por que tem que procurar um médico? Qualquer dano no organismo do indivíduo, qualquer tipo de doença, o organismo ele vai, por exemplo, uma desnutrição grave. O organismo, o que ele vai fazer? Ele vai poupar, que ele não está recebendo, então ele vai poupar o crescimento de alguma coisa. Ele não vai poupar o fígado, o cérebro, ele vai poupar estruturas que você não precisa tanto. O que ele vai poupar? A calvície. Então, em desnutrições graves ou patologias, às vezes, que agridem o indivíduo, ele tem uma perda de cabelo. A própria gravidez. A gravidez, o feto está tirando alimento da mãe. Durante esse período, a mãe pode ter o que a gente chama de um eflúvio telogênico. Aqueles 5% de cabelos que estão na fase telogênica, eles aumentam. Então, durante esse período, há uma maior queda de cabelo. Só que se esperar o tempo, que é de 3 a 6 meses, desde que o fator seja sanado, né, a patologia, a desnutrição ou o final da gestação, esse cabelo vai voltar novamente. Descartando isso daí, esse paciente, ele tem que entrar no screening para descobrir qual que é o motivo. Existem doenças que podem levar à queda de cabelo. Por exemplo, a própria hanseníase causa uma coisa chamada amadaurose, que é a perda do sobrancelha. Então, essa sintomatologia da queda de cabelo, às vezes, é mais importante que a estética. Então, é já um aviso, um alarme para o médico estar procurando algum problema. Descartando tudo isso daí, tirando a alopecia, o eflúvio telogênico, que você falou do estresse, o estresse pode levar o indivíduo a uma perda de peso, pode levar a uma alteração da imunidade, pode levar à queda de cabelo, mas é transicional, isso melhora. Tirando esses casos, a gente tem a classificação das doenças. Existem doenças de pele, de couro cabeludo, que levam a uma alopecia. Essa alopecia pode ser definitiva ou transitória. O médico vai estar capacitado para fazer esse diagnóstico. O que você falou de juntar os fios, às vezes é interessante você juntar o fio e levar para o teu médico. Ele vai avaliar essa raiz para saber como é que estava, se foi aquele período telogênico ou foi uma outra fase que ele perdeu esse fio. Além disso, existem exames, né? Se você vai descartar as patologias, aí você vai enquadrar na alopecia androgenética. O que é a alopecia androgenética? Basicamente, hoje, é uma enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona. Vocês me mostraram um vídeo para apresentar, bastante elucidativo aquele vídeo, que mostra os cabelinhos caindo. Vamos colocar de novo. O folículo piloso, ele vai ter receptor de 5-alfa-redutase, alguns. O que ocorre? Nessa região aqui, no homem, você vai observar que cai o cabelo nessa região e se poupa aqui. Por quê? Nessa região aqui, da parte frontal, da superior, você tem receptor no folículo de 5-alfa-redutase. Aqui você não tem. Na mulher, um pouquinho diferente.
Se vocês virem a classificação da calvície que eu trouxe masculina e feminina, uma fotografia, vocês vão a classificação feminina, masculina, Hamilton Norwood, vai de 1 a 7. E tem a classificação lateral, que é um pouquinho diferente. E da Ludwig, que é feminino, vai de 1 a 3. A mulher, ela fica com o cabelo rarefeito, olha aqui. Isso é no a geral, de Ludwig. Né? Ela rareia o cabelo. O homem não. Eles têm uma característica diferente, apesar que a 5-alfa-redutase age nos dois. É mais difícil perceber, então, a queda de cabelo na mulher, porque cai como um todo, em todo o couro cabeludo? Porque o homem é mais concentrado, então, em algumas áreas. Não. Sim, você tem razão no que você está dizendo. Ocorre que 50% da população masculina vai ter ou tem um grau de calvície. 50%? 50%. Nossa, é bastante. Na mulher, graças a Deus, é de 10%. Por quê? Para o homem calvo, ainda socialmente ele ainda é mais aceito. Na mulher é um problema. É um problemão. A gente observa isso. Então, só 10% da população feminina você observa esse... Mas as causas são as mesmas, tanto nos homens quanto nas mulheres, as causas que podem levar à calvície são as mesmas? Exatamente. Ou tem alterações hormonais específicas da mulher que podem levar a isso também? Óbvio. No homem, você começa a alopecia androgenética depois da puberdade. Tem rapazes com 19, 21 anos com uma calvície avançada. A mulher também, mas é principalmente mais após pós-menopausa que ela começa a sentir. São hormônios semelhantes, só que no homem a testosterona, na mulher também a testosterona, mas outros hormônios interagem, em fases diferentes e também em concentrações hormonais diferentes, mas é muito específico para mim estar colocando. Tá. Bom, existem alguns mitos também que as pessoas podem achar que são problemas no dia a dia da mulher, principalmente. Porque a mulher costuma fazer muita coisa no cabelo. Os homens também hoje estão usando químicas, estão fazendo alguns tratamentos, mas as mulheres estão fazendo muitos tratamentos e sempre fizeram, né? Químicas, cortes e usam rabinhos e prendem e colocam presilhas. Isso também pode agravar ou levar a uma queda de cabelo? Tá. Aí eu tenho uma planta aqui. Essa planta é interessante, porque tem a parte externa e tem a raiz. Você pode fazer o que quiser com a parte externa, ela vai nascer de novo. Você pode traumatizar, você pode quebrar o cabelo. Só que o folículo está lá dentro, ele nasce de novo. Agora, se você fizer uma química, se você tiver um trauma que lesa o folículo, aí sim, você tem uma alopecia cicatricial nessa região, não cresce mais. Então, todas essas tinturas, esses produtos químicos, essa química de cabelo, o cliente que está procurando isso daí tem que procurar bons profissionais, bons cosméticos para estar sendo utilizado. Eu não condeno nada, mas desde que seja feito com ponderação e por bons profissionais. Tá. Muitas pessoas ficam preocupadas até com grampos no cabelo, com esses traumas mecânicos que podem acontecer. Nesse caso, quando acontece um trauma mecânico, a gente pode chamar assim, nesse caso o fio não cresce mais? Às vezes não. Aí é o caso daquelas mulheres que arrancam a sobrancelha. Existem alguns pacientes que têm uma entidade que chama tricolomania, que é arrancar o fio. Tá. Tem a tricolomania com a comer esses fios. Isso não é tão difícil de se encontrar. É mesmo? E a tração direto desses fios ou desses pelos podem levar a uma alopecia cicatricial, porque eles acabam comprometendo aquele órgão que eu te falei que é importante dentro da pele. Tá. Então, esses pacientes, no caso desses que arrancam e comem, eles precisam de um tratamento psicológico, é muito importante. Tem que ser um tratamento e muitos melhoram. Combinado, né? Exatamente. Tá certo. Bom, tem algumas opiniões que a gente foi ouvir nas ruas dos nossos telespectadores, o que os homens pensam sobre a calvície. Vamos ouvir. Hoje eu tenho bem resolvida a minha careca, mas se fosse um tempo atrás e o tratamento tivesse melhor desenvolvido, eu procuraria sim. Mas hoje acho que não, hoje eu tô bem resolvido. O problema de calvície aí, se eu tivesse condições financeiras, realmente eu faria um tratamento sim, porque dizem que é bacana, é charmoso, mas eu gostaria de fazer um tratamento se eu tivesse condições. A gente pode considerar o transplante um tratamento definitivo da calvície? Então, qualquer pessoa que tiver algum tipo de problema de calvície, primeira coisa, procure o médico. Você tem vários tipos de tratamento. Tratamento clínico, tratamento cirúrgico.
Esse paciente vai fazer um screening, vai ver se há necessidade. Por exemplo, você pega uma paciente que fez quimioterapia, perdeu o cabelinho, não tem que fazer nada. Você vai dar um suporte nutricional e esse cabelinho vai voltar. Um menino, um jovem, 18, 20 e poucos anos, você vai dar prioridade a um tratamento clínico. Você vai usar algumas drogas que a gente utiliza com segurança, que podem retardar esse processo de calvície. E o transplante de cabelo, né? Hoje a gente está enfatizando que o transplante de cabelo teve uma evolução, ela é uma técnica que dentro da cirurgia plástica, eu sou cirurgião plástico, eu venho, há 15 anos eu faço procedimento, a gente vem vindo a evolução que vem ocorrendo da técnica, a gente tem o interesse de passar essa informação, né? A própria Associação Brasileira de Cirurgia da Calvície, que eu sou tesoureiro, tem esse intuito de passar que a técnica foi apurada, foi melhorada. Desde que sejam procurados profissionais qualificados e realizem bem a cirurgia. Por que eu falo isso? Hoje o transplante de cabelo ele é todo feito com magnificação. Tá. Você não usa mais o olho nu. Você tira folículos ou unidades foliculares com 1, 2 e pouquíssimos 3 fios. Basicamente você tira 2 fios. E isso traz um grau de naturalidade bastante interessante para a cirurgia. Isso que a gente vem a cada dia mais tentando progredir. É importante que o paciente procure bons profissionais para realizar o procedimento. Por isso que a pesquisa é sempre muito importante antes da escolha do profissional, seja qualquer procedimento que a gente vai fazer, né, doutor? Exatamente. Deixa eu agradecer, então, o doutor Sandro Salanitri, que é cirurgião plástico, esteve aqui com a gente, esclarecendo este assunto de grande importância. Está convidado a voltar ao programa mais vezes, viu? Obrigada.